Fala galera do Bora Bater um Papo, segunda tentativa de hoje. Vamos lá então desbravar esse assunto do dólar. Mas, como sempre, eu vou explicar para vocês como é que funciona o dólar, tá? Como é que funciona o mercado tributário, tá? Lembrando, se inscreva no canal, deixe seu like, se gostou do cinema, é muito importante. E também indique para mais pessoas, principalmente aquele esquerdista que tá iludido com o Lula, certo? Vamos lá então, comecemos. No vídeo de hoje vamos desbravar este incrível cenário que o Brasil se encontra do dólar a 5,56. E a tendência, pessoal, não é só ficar aí, é aumentar. Embora está dando uma baixa aqui, isso aqui com certeza é uma baixa temporária que vai subir lá para cima e pode esquecer que não desce mais. Vamos lá. É o seguinte, pessoal. A primeira pergunta que eu vou fazer a vocês: como é que anda o poder de compra de vocês? O dinheiro rende, sobra ou falta? O dinheiro, você consegue fazer tudo o que você precisa fazer no mês ou não? É a primeira pergunta. Assim como você deu a resposta que não, a maioria dos brasileiros deram a mesma resposta. Certo? Certo. O que os analistas de mercado, os analistas econômicos, que o mercado não é uma pessoa do jeito que o Lula pinta, não, tá? O mercado é um conjunto de analistas que vai analisar aonde, aonde eu devo investir o dinheiro de maneira correta. Certo? Aonde ele vai investir? Aonde o governo incentiva a população a comprar, aonde o poder de compra é bem melhor e aonde a maioria esmagadora das pessoas desse país vivem e vivem bem com seu salário, ou para o país que basicamente sobrevive. São perguntas. A gente tem que saber responder. Quer ver? Se você fosse um comerciante, se você fosse um, um comerciante de relógio, vamos supor, você só vende relógio caro. Você vai vender num Murumbi, numa na, em Pinheiros ali de São Paulo, ou você vai vender no Largo da Batata? São perguntas que você tem que responder. Ah, mas por que você está falando isso? Agora vem a parte didática. O Brasil, enquanto estiver insistindo em tributar consumo e serviços, o dólar você pode se preparar que 5,56 é pouco. Pode se preparar que 5,56 é pouco. Por quê? Em nenhum lugar do mundo você tributa serviço e consumo. Você tributa a renda. Quem. Olha só que lógica boa é esta. Quem tem um padrão de vida maior, quando você tributa a renda, que é o que os comunistas e os socialistas adoram fazer, ah, mas é tudo por causa do, dos ricos, é tudo por causa da burguesia. Então vamos lá. Vocês querem que os burgueses sejam taxados devidamente, corretamente? Tribute a renda. Mas sabe qual que é a hipocrisia de vocês? De vocês principalmente que falam de
revoluções comunistas, revoluções socialistas de um apartamento, a hipocrisia de vocês é que vocês sabem que se tributar a renda, a maioria de vocês vai pagar muito mais imposto do que os pobres e a classe média, que não pensa como vocês. Então, por isso que vocês ficam incentivando, não, o que o governo Lula está fazendo é certo, não, o que o governo Lula está fazendo é correto. É justamente por isso, porque dentro da hipocrisia de vocês, quando eu taxo a renda, eu não consigo passar o valor que é taxado sobre mim para o pobre, para o mais pobre. Por quê? É taxado a renda. Vocês conseguem entender isso? Então, quando eu vou lá e taxo a renda, o poder de compra da pessoa mais pobre fica maior. Enquanto o Brasil não entender isso, taxar a renda, não taxar serviço e produto, esse dólar só vai subir. Esse dólar só vai subir. Todas as outras medidas, vamos abaixar os juros lá com o Campos Neto. Vamos lá com o Campos Neto. Vamos abaixar os juros que tá tudo certo. Não é na canetada. No governo Dilma, nós vimos a mesma coisa. E o Bolsonaro fez a mesma coisa. E depois esse dólar subiu lá para R$ 6. Ou não. Ou não. Então, você ir lá, na canetada, na porretada, baixar os juros não resolve. Então, o que o Campos Neto fez de barrar essa baixa de juros, que não tem como você deixar os juros estáveis, se você vai lá e barra isso daí vai virando uma bola de neve. Eu vou lá e barro aqui. Não pagou os juros aqui, esses juros só dobra, esses juros triplica. Por que esse juros triplica? Porque o povo não está comprando. Gente, é simples. O Estado só tem dinheiro quando o povo consome. Vocês estão entendendo isso? Quando o povo consome. E aonde é taxado? No consumo. E aonde é taxado? No serviço. Vocês conseguem entender isso? Será que é tão difícil entender que não é fórmula mágica? Não é o chegar assim e falar assim, companheiro, eu vou conversar com o presidente do Banco Central. Eu vou falar com ele que temos que baixar esses juros. Que do jeito que tá não dá não. Não é assim que funcionam as coisas, meu irmão. Não é assim que funciona. E vim, analista de apartamento, vim, analista do jornalismo profissional, entre aspas, falar, olha, veja bem, nós temos que pensar, e se fosse do modelo antigo que o presidente da República tinha o poder de mandar embora o presidente do Banco Central? O dólar estaria R$ 10. Daqui a pouco, o nosso real, vai ser que nem a moeda venezuelana. Vocês vão precisar de um carrinho de dinheiro para poder comprar, porque vocês não vão conseguir comprar um pacote de arroz. Vocês estão entendendo como é que funciona? Dá para entender? Ou será que é tão difícil? Enquanto o povo estiver colocando pessoas que só faz militância, não tem o mínimo técnico de economia, o mínimo técnico de sociologia e o mínimo técnico de capacidade de administração, vai ser muito difícil. Porque não adianta um Bolsonaro da vida chegar lá e falar, viu,
Eu vou abaixar todos os tributos aqui, tá ok? Eu baixei o ICMS federal, tá ok? Não adianta. Não adianta o Lula vir com esse discurso agora. Nós temos que conversar lá com o Campos Neto, lá com o presidente do Banco Central, a respeito desses juros. E do jeito que ele tá fazendo, não dá não. Você abaixa agora, certo? Aí vira uma bola de neve. Isso aí, quando estourar a inflação lá na frente, o poder de compra e o poder de sobrevivência do povo vai ser menor do que já está. Vai ser menor do que já está. Então, definitivamente, o que está salvando, entre aspas, paliativamente, o estado econômico do nosso país, para não defragar mais, para não afundar mais, é o Campos Neto. E com relação a isso, nós temos que agradecer ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro finalmente ele fez algo de plausível no governo dele, que foi: por que a gente não deixa o presidente do Banco Central elegível 4 anos? Ele não precisa da aprovação do presidente da República. Porque aí toda a parte técnica de um presidente do Banco Central que ele precisa para fazer ações, ele tem. Ele tem. Então, com relação a isso, que é uma medida do Bolsonaro, de fato foi uma medida, e foi eu acho que foi uma das únicas medidas que o Bolsonaro acertou, que foi essa questão do Campos Neto, foi a questão de colocar o Campos Neto e falar: e o cara, agora você não depende de presidente da República, tá ok? Agora eu vou sancionar uma lei que permite que você fique 4 anos, tá ok? Essa lei foi muito boa. Essa lei foi muito boa. Essa lei foi, foi algo que está salvando assim o país de atrocidades que podem vir do governo Nine. Só que sabe o que poderia salvar o país também? Que muita gente não sabe. A gente só vive esse momento também por culpa do Bolsonaro. A gente só vive esse momento aqui que nós estamos vivendo de sobrevivência também por culpa do Bolsonaro. Ah, mas teve a pandemia. Teve a pandemia? Então, meus amiguinhos bolsonaristas, meus queridos minions, responda para mim. O que são essas empresas aqui? Vamos lá. Teve pandemia. O que eu faço quando o nosso país está em emergência? Vamos lá. O que eu faço? Eu vou lá e corto gastos. Legal. Então vamos lá. Vamos lá. Empresas Nossa, eu escrevi tudo errado. Empresas que podem ser privatizadas pelo governo federal, presidente da República. Vamos lá? Vamos lá. Bom, eu já sei que são 137 empresas que podem ser privatizadas pelo presidente da República. Tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui pode ser privatizado pela empresa da República. Tem mais, tá? Tem mais, tá? É 137 empresas. Tá aqui a lista das empresas que podem ser privatizadas pelo presidente da República. Isso daqui, que eu estou falando para vocês. Você privatizar a empresa que é estatal, automaticamente você dá uma enxugada na máquina pública. Aí vem a pergunta: por que o Bolsonaro não privatizou nenhuma dessas empresas?
Muito pelo contrário, por aí criou mais leis. E por aí criou mais leis. Vamos lá, Minion, me responda. Ah, mas é porque o sistema tava colado no rabo dele. É, então por que o sistema tá colado no rabo dele? Então quer dizer que ele tem rabo preso, né? Ou não? Ou não? É uma pergunta. Medida que poderia ser assim, que poderia salvar o país. Privatiza tudo isso aqui, ó. Privatiza tudo. Ou não? Quer uma outra medida? Quer uma outra medida? Isso aqui não depende de pandemia. Isso aqui não depende de pandemia. É isso que eu quero que vocês entendam, cara. Isso aqui não depende de pandemia. Enquanto esse jegue estava lá assanando, falando uma porrada de besteira. Acabou, porra! Chega de mimimi, chega de frescura, tá ok? Enquanto ele tava falando isso, olha aqui a quantidade de coisas que ele poderia fazer. Ao invés dele canetar aonde ele não devia, que era baixar o imposto na canetada, sem planejamento, sem nada, porque para um governo ir lá e baixar, ele tem que ter planejamento de pagamento para não gerar inflação. Gente, isso aí é básico. Isso aí é básico. Para o governo ir lá diminuir o imposto, ele precisa ter garantia do que vai pagar. Vai pagar o quê? Gente, primeira coisa, se fosse taxado a renda, quantas empresas tinham entrado no Brasil? Porque iria valer a pena. Iria valer a pena para uma Ford permanecer no Brasil com o mesmo preço de mercado que tem nos Estados Unidos, que tem em outros países. Iria valer a pena para a Ford. Por que a Ford saiu do país? Detalhe, a Ford não saiu do país por conta do Lula. O Lula foi um agravante. Só que a Ford saiu do país, que muito bem eu lembro, saiu do país no governo Bolsonaro. Que é uma outra medida que não dependeria de, de pandemia. Por que ele não pautou a CPI da Lava Toga? Por que os filhos dele foram e articulou para não ter a CPI da Lava Toga? Porque se tivesse a CPI da Lava Toga, sem dúvida nenhuma, pessoal, sem dúvida nenhuma, essa instabilidade jurídica iria no mínimo acabar. Iria no mínimo acabar. Por que não investe num país? Porque não tem como. Instabilidade jurídica. Os caras têm medo de colocar uma fábrica aqui por exemplo, errar uma coisa e o Alexandre de Moraes já está na porta da fábrica prendendo um cara. Vocês estão entendendo por que era importante uma CPI da Lava Toga? Por que isso aqui é simples? Isso aqui são medidas que eram fáceis de resolver. Por que o Bolsonaro não foi lá e vetou e foi lá e sancionou a lei que não permitia mais decisões monocráticas? Por quê? Para você, lulista, e petista, e esquerdista, que tá. Isso mesmo! Vamos bater no Bolsonaro! Que tudo é culpa dele, hein? Tudo é culpa dele, tá legal. Mas vocês deveriam beijar o Bolsonaro na boca. Porque quem deixou o seu líder revolucionário chamado Lula solto foi o Bolsonaro. Ou você quer que eu pesquise aqui o PGR que o Bolsonaro colocou que era de vocês? Ou vocês querem que eu pesquise aqui o, o juizão garantista? Que garantista
quer dizer o quê? Esquerdista. Ou não? Garantista de direitos humanos estão ali. Ou não? Porque juiz garantista é juiz que vai a favor de bandido. Ponto. Ponto. Garantista é isso. A favor de bandido. No meu ver é isso. No meu ver é isso. Então, vocês deveriam estar abraçados com o Bolsonaro. Vocês deveriam estar beijando o Bolsonaro na boca. Por quê? Se não fosse ele, meus queridos, o Lula não estaria solto e presidindo a República e taxando as suas copinhas da Shein. Tá, meus bonecos? Minhas flores. Tá certo? É um bagulho que cansa, cara. É um bagulho que cansa, mas eu tô aqui para tentar explicar para vocês como é que funciona. O dólar não vai abaixar mais. Enquanto o país não entender, enquanto o Lula não entender que ele precisa incentivar o povo a consumir, ele não vai conseguir fazer baixar esse dólar. Pode esquecer. Dinheiro no Brasil está empacado. Está empacado. Quem tem muito não vai gastar muito dinheiro aqui no Brasil. Quem tem pouco, quem não tem nada, vamos dizer assim, não tem o dinheiro para gastar aqui no Brasil. Eu tenho dinheiro para comprar arroz e feijão e olha lá ainda. E é muito importante a gente ter consumidores tanto de televisões quanto de alimentício. É muito importante. O que previne isso daqui é o poder de compra. E aí, bem no finalzinho, eu quero que vocês respondam para mim, como é que anda o poder de compra? Põe no comentário. Põe no comentário. Como é que anda o poder de compra de vocês? Espero que vocês tenham entendido tudo. Senão eu vou fazer um vídeo mais didático ainda sobre por que o dólar aumenta e abaixa. Certo? Valeu, falou e até um próximo vídeo, se Deus quiser e ele aí de querer. Tchau!